Eu estou escrevendo esse roteiro no sábado, já tem 8 dias que K-Pop Demon Hunter estreou no Netflix. E zapeando o YouTube, eu achei muita pouca coisa em português sobre essa animação, que já está no top. E que os jovens com que eu convivo estão falando muito. E isso só pode explicar uma coisa: os jovens não assistem YouTube, e é muito possível que as pessoas que assistam não se interessem por esse assunto. Mas mesmo assim, hoje vamos falar dessa animação, porque eu sempre fui esse cara meio anacrônico, quando eu era novo me interessava pela história que veio antes de mim, na Simone, Vicente Celestino, Ray Charles, Dona Ivone. Sobre os artistas da minha geração, eu era aquele que curtia os desconhecidos, sei lá, Mansara Lumière. E agora, depois de velho, me interesso pela história de quem me precede, como o K-pop. Eu estou inclusive tentando convencer os jovens a fazer uma boy band comigo, mas quando você fica idoso, os jovens te desprezam. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. E seja meu Guaraná ou minha soda pop, deixa o seu like, hype, se inscreve no canal, pois mais que fama, mais que ouro, eu quero buscar a sua alma. Vim buscar a sua alma e mostrar quem eu sou. Não, quero só o like só. Como vocês devem saber, K-Pop Demon Hunter estreou na Netflix dia 20 de julho e já é um sucesso. Você busca nas redes e tem muita gente já pedindo uma série, pedindo um novo filme. Talvez o novo filme seja possível, mas série eu acho que ia ficar um pouco ruim, mas já já eu explico o porquê. E se você está isolado no seu quarto de maneira introspectiva, só postando meme depressivo de como sua vida é horrível e que ninguém te ama, talvez você não saiba ainda da história. E pensando em você porque eu te amo, eu vou te contar. Rumi, Mira e Zoe são 3 estrelas K-pop super populares que fazem parte do grupo Huntrix. Mas por trás da fama e dos palcos, elas escondem um segredo. São também caçadoras de demônios. Não confundir com Caçadores de Demônios, que é uma webtoon muito legal, que também virou série na Netflix e que eu fiz um vídeo aqui, mas é um vídeo bem antigo, um dia eu refaço ele. Como eu disse, Huntrix tem um segredo, são caçadores de demônios. E há um segredo dentro do segredo, porque a Rumi é meio demônio. Como assim, Diogo? Rumi é má? Aquele tipo de pessoa perversa que coloca feijão antes do arroz, purê no cachorro-quente. Perdeu a linha. Não é nada tão grave. Ela é fruto do vucu-vucu de uma humana com um demônio. E aí você diz, não é possível, como é que alguém poderia se interessar por um demônio? Ah, cara, olha a sua própria consciência e diz se você nunca se interessou por alguém que claramente é tóxico, mas é um gostoso. Olha só o Lucy Morningstar, pra provar que as coisas não são tão simples assim. Eu vi no TikTok vocês dizendo que o pai da Rumi, inclusive, é algum ar. E como vocês chegaram nessa conclusão? Não tenho a menor ideia, coloca nos comentários, porque vocês acham que é assim. Pode até ser, mas pode ser qualquer outra coisa também. E esse é o ponto importante. Tem gente falando do K-Pop Hunters no TikTok, porque é uma coisa mais jovem. Mas nesse dia de hoje, no sábado, não tem muita gente falando do Demon Hunter. E por isso eu escolhi fazer esse vídeo até. E vamos prosseguir. Então a Rumi nasce com tatuagens. E não tem nem por que chamar de marca ou cicatriz, porque é a coisa mais estética e bonita possível. Mas ainda assim ela as odeia, porque quando sua mãe morreu, ela foi criada por Celine, que é a caçadora de demônios da geração passada, junto com a sua mãe e outra pessoa. Inclusive essa caçadora deveria ter matado a Rumi, já que a Rumi é meio demônio, mas ela não conseguiu. Só que é interessante que não foi por amor que ela não conseguiu, foi por conta do peso de uma promessa, de que protegeria tudo o que restasse da mãe da Rumi. Isso é muito importante para a trama, porque a Celine vai criar então a Rumi com um certo ódio. Mesmo que ela ame a menina ao longo do tempo, sempre tem aquela tentativa de consertá-la. Fazer a Rumi sempre negar essa metade dela, sempre esconder as tatuagens. Desde pequena ela aprende a cantar músicas que visam destruir demônios sem piedade. Ou seja, fazer a Rumi odiar a si mesmo, sem questionar. Esse é o epicentro da personagem e que vai afetar a trama e que faz a gente se identificar com ela. Porque muitas vezes você tem uma parte de você que você odeia. E às vezes tem pais que reafirmam esse ódio. Só que é uma parte que muitas vezes não dá para mudar só porque você deseja. Enquanto idoso, eu posso falar que a mudança é sim possível. Mas nem sempre, e nem da forma que você está esperando. Esta não é a minha parte favorita da história. Vamos usar um exemplo pessoal de mudança impossíveis. Eu sou baixo, eu tenho 1,5 m. Então passei a vida toda ouvindo mulheres dizendo que, se eu não fosse baixo, elas namorariam comigo. Amigos e parentes me diziam que eu só deveria me interessar por mulheres mais baixas que eu. Então, por mais que eu odiasse essa característica do meu ser, por conta do olhar do outro sobre mim, não é algo que eu pudesse mudar. Só me caberia aceitar
e encontrar lugares onde isso não fosse importante o suficiente para eu ser tão julgado. E encontrar pessoas que me amassem do jeito que eu era, que eu sou. Me afastar das pessoas que me faziam mal. E por isso eu digo, nem todo desejo, e quase desejo nenhum, é o suficiente para a mudança. Por que tudo sempre tem que ser tão complicado? E mesmo quando aquilo que te incomoda é mutável, você vai precisar transformar o desejo em ação. Isso só é possível quando você de fato entende o seu desejo. Muitas vezes o desejo está camuflado por um falso desejo. Continuando a mesma questão, na minha juventude eu só me interessava por mulheres altas. Se tivesse menos de 1,75, eu nem olhava. E qual é a questão aqui? Aos poucos eu entendia que o meu desejo por essas mulheres altas era falso, porque eu não estava desejando a pessoa com quem eu estava. Eu estava desejando provar para o mundo que eu era capaz, que minha altura não deveria influenciar seu olhar sobre mim. Só que, ao olhar verdadeiramente os meus desejos em relação à relação, eu percebi que, acima de tudo, o que eu queria para uma relação era uma companheira, com quem eu pudesse contar, que lutasse ao meu lado e que a altura fosse relevante. Ou seja, no momento que eu só queria pessoas altas, eu estava replicando o preconceito que eu mesmo vivia. Entende? O meu desejo, que eu achava que era, tinha uma camuflagem ali. Uau! E pensando na animação, a Rumi diz que deseja deixar de ser meio demônio. Ela odeia isso. Mas será mesmo que é isso que ela deseja? Será que na verdade ela não deseja ser aceita pelas pessoas que ela ama? Ela deseja não ter que abandonar certos prazeres, como ir à casa de banho com as amigas? Não ter medo de ser vista? Então, indiferente de ser possível ou não mudar essa questão de ela ser meio demônio, não é isso que está em jogo. Não é esse o centro do desejo dela. E lembre disso, o que você diz que deseja não necessariamente é o que você deseja. E descobrir seu real desejo é o primeiro passo para mudar alguma coisa. Inclusive, mudar o desejo em si. Então a Celine vai criar a Rumi e treina ela e mais duas meninas para serem as novas caçadoras de demônio. Mas na verdade, elas não são exatamente caçadoras de demônio. Óbvio que elas combatem os demônios que chegam no mundo humano. Mas o real propósito é que através da sua música, dança, tecer o Honmun, que seria uma malha que impede que os demônios entrem no mundo humano. Essas personagens são inspiradas nas mudangs, as xamãs sacerdotisas coreanas que fazem rituais que envolvem dança, canto e percussão para expulsar espíritos ruins ou acalmar as almas. E falando da parte técnica, esse roteiro é assinado por várias pessoas, mas a gente pode dizer que são duas as principais, Dania Jimenez e Hannah McMishon, que não tem grandes filmes pelo que eu vi, mas eu vi a sinopse de alguns e achei até interessante, depois eu vou procurar para assistir. Olha, eu não sei quem teve essa grande sacada, mas ficou muito legal essa associação das mudangs, né, evoluindo no tocante à música, e aí em cada geração ela fazia sucesso, né, para poder reforçar esse Honmun. Every generation, a new trio of hunters is chosen to fulfill our ultimate duty. E ela vai fazendo isso tocando os corações humanos e por isso ela precisa ser ouvida pelo máximo de pessoas possíveis. E faz sentido, na trama, elas virarem hoje K-pops, né, idols. Afinal, no universo contemporâneo é um ritmo muito escutado. Esse filme foi dirigido pela Meg Kang e Chris Aflon. Eu só não achei nenhuma informação sobre o orçamento nem sobre arrecadação, óbvio. E aí hoje eu não vou resumir o filme, tem muita coisa que pode ser dita. Mas eu prefiro falar da história de maneira mais genérica e fazer algumas análises mais profundas. Até porque nem tem tanta história assim. As meninas são cantoras de sucesso, estão prestes a fazer esse grande show que vai selar a passagem dos demônios para o mundo humano, mas a Rumi está perdendo a sua voz. E isso pode impedi-la de se apresentar nesse último grande show. Mas por que ela está perdendo a voz? Porque, na verdade, ela nunca usou a própria voz. Cada vez que ela cantava frases como sabendo do próprio passado, meio que ela se destruía por dentro. Então, esse último show, que deveria expurgar de vez os demônios do mundo, seria também um ato de autoexpurgo. Do hunters kill all demons? Yes. So everything that has patterns? E como fazer isso se a determinação dela está tão abalada? Sua voz falha, porque, na verdade, nunca foi a sua verdadeira voz. Isso até me lembrou uma cena muito marcante. Eu só lembro se é do Coda ou da Família Bélier, que são o mesmo filme em versões diferentes. A menina canta bem, mas ela nunca tinha usado a própria voz. E quando ela faz isso pela primeira vez, ela entra em choque e sai correndo. Porque usar a sua própria voz pode ser assustador no começo, mas ela é muito necessária para a liberdade.
Guanhua, que é o líder dos demônios, não sabe que a Rumi está perdendo a voz. E tem essa preocupação que elas consigam realizar o Homon. Mas aí chega o Jinu e propõe criar uma banda de K-pop demoníaca para roubar o coração daqueles humanos e assim evitar esse Homon. Uma boy band demoníaca? E ele e mais um grupo de demônios com estética K-pop perfeita vão à Terra e se tornam Saja Boys. E resumindo, Rumi conhece então Jinu, eles se identificam, se apaixonam e no final meio que ele ajuda as meninas a vencer o Guanha. A Rumi vai encontrar sua voz e é aceita pelas amigas, o bem vence, e daí você pode assistir animação para ver como tudo isso acontece. Porque tem outros pontos aqui que eu quero abordar. Coisas boas e ruins. Não começa! E eu sempre preciso falar para vocês quando eu falo de coisas asiáticas, porque vocês me criticam muito que eu não sei pronunciar os nomes, e não, eu não sei pronunciar os nomes. Mas eu estou me esforçando. Vamos começar então falando da música, porque é a parte mais vital ali dessa animação. Não tem perdão. E às vezes a tradução, apesar de não encaixar direito com a música, você vai ter momentos que a fala é longuíssima e não cabe naquele tempo. Ainda assim é muito legal ver esse cuidado, porque isso era muito normal no meu tempo, essa localização. Então, antigamente você assistia um anime na manchete, você tinha abertura em português, de qualquer um que você visse. Inclusive alguns animes tinham CD de música, Pokémon é um exemplo. Editora, coloca a foto do nosso CD do Pokémon. O nosso eu não conheço, mas o meu CD tá lindão aqui. E o Hakusho também tinha CD. Até hoje eu lembro das músicas, eu lembro da música de Hazard. Saiba que para se amar não precisamos de um ardente olhar. O amor, quando vem, não escolhe hora e lugar. Tá, parei. É que a gente se empolga, né, lembrando essas músicas. Mas isso só pra dizer que não era só desenho Disney que trazia versões em vários idiomas. E eu sei que traduzir a música é difícil, porque você vai precisar encontrar palavras que traduzam o sentido, mas que cabam dentro do tempo. Por isso que muitas vezes o tradutor da música muda completamente a mensagem em prol de manter o ritmo e tempo. A gente tem um clássico francês que é o Tu t'en vas, que seria vai embora, e a outra pessoa responde com um acertador que tem que partir, porque é melhor, mas que ainda ama aquela pessoa. Já em português, o cara implora e diz, não se vá. E ela diz, Tô indo embora por tua culpa, você é ciumento e não me ama mais. Então, muda um pouco a ideia, ou muito. Mas preserva a melodia, o tempo e o ritmo. Bom, então assim sim. Ou seja, é muito difícil fazer isso. E mesmo que eu tenha problemas, a gente pode dizer que a tradução das músicas aqui foram bem sucedidas. Letal ficou maravilhoso, Seu Astro é muito boa, Meu Pequeno Guaraná é legal. Eu ainda acho que esse é um ponto muito importante. As principais músicas têm um esmero muito grande de tradução. Essa música é muito chiclete mesmo. É bem contagiante. Já as músicas de transição, aquelas que servem para contar a história do personagem, por exemplo, a música Livre, ela tem uma certa dificuldade de contar a mesma história no tempo da música original. Mas nada que seja um grande problema. E aí a gente precisa destacar que a escolha dos dubladores é maravilhosa, pois são dubladores cantores. Então as músicas ficaram lindas. E apesar disso parecer óbvio, não é. Eu lembro quando a gente falou da animação Todos os Cães Merecem o Céu, onde a gente tinha dubladores incríveis, mas eles não eram cantores. Então, por mais que eles se esforçassem, as dublagens das músicas não ficavam boas. Mas que decepção! E aí, a culpa é do estúdio, que não se ateve ao fato que haveriam músicas dentro da animação, que seriam dubladas, e aí não contratou pessoas que tivessem essa habilidade vocal. Outra coisa que eu gosto de chamar a atenção, mas não tem a ver exatamente com essa animação, é que essa coisa da boy band sempre existiu, tá? Na década de 90 você tinha vários amigos que se reuniam após a escola para dançar Backstreet Boys, NSYNC. O tempo passa e antes mesmo do K-pop, eu lembro que a galera asiática, que gostava dessa cultura, dançava para. Na França tinha o Tectonique. Se você expandir um pouco esse conceito, você chega na Cha Music. Grupo de pessoas que memorizam a coreografia para criar um laço de coletividade. Quantas pessoas já não dançaram aqui no Brasil? Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Eu nem vou entrar no mérito do que essa letra significa, não importa. Prefiro não comentar. Quer ir mais pra frente? Lembra do RBD? Pois é. Quer voltar? Vamos falar dos bailes de charme da década de 80. O K-pop nesse contexto é apenas um novo ritmo para uma antiga função social. Vocês não estão inventando a roda. Às vezes eu converso com vocês e vocês me dizem que estão fazendo uma revolução cultural. Não é bem assim. Sinto muito mais, eu vou te apagar. Porém é óbvio que tem certas características que vão vir nesse tempo, que a gente pode inclusive observar na animação. Eu não sou um grande conhecedor de K-pop, mas por exemplo eu gosto muito da música Dice. E ela me apresenta coisas que me parecem existir em boa parte das edições de K-pop. Cortes secos, uma câmera que não é estática, muito zoom in e zoom out.
Se você pegar I Want It That Way, de Backstreet Boys, você tem cortes, mas não são tão secos. A câmera, uma vez posicionada, ela fica parada muitas vezes. Ela não faz assim! E é claro que isso tem um motivo. Enquanto no Backstreet Boys a gente estava hoje vendo, até de baixo para cima, mostrando como eles são maiores que nós somos espectadores, no Dice a câmera pula muito, meio que dando a entender que nós estamos dançando com elas. Agora a gente faz parte desse grupo. E é claro que a gente teria que analisar cada clipe separado, não dá para generalizar. Mas algumas escolhas no anime me lembram alguns clipes de K-pop que eu já vi. Mesmo quando elas não estão cantando K-pop. O zoom in, por exemplo, em cada cara e boca que elas fazem, enquanto estou comendo miojo, dão impacto àquela expressão. Só que se isso fosse um filme, poderia causar estranheza para quem não está acostumado com essa cultura. É o caso quando você encontra um jovem otaku que começa a se comunicar de maneira expansiva e fica esquisito para quem é de fora. Você falou uma frase, eu tô ficando maluco, eu tô tão feliz! E é aí que a animação brilha, porque essa estranheza diminui muito quando você coloca esse tipo de edição na animação, essas expressões exageradas na animação. O traço também é muito interessante, porque é a animação no estilo do Aranhaverso ou do Gato de Botas. E não é à toa, já que Demon Hunter é da Sony que fez a animação do Aranha. É uma leva de animações que retorna ao passado, onde os desenhos se permitiam ser distorcidos. Quem lembra do Space Jam, onde Michael Jordan consegue vencer a partida quando ele se comporta como um desenho? Ou seja, para aquela época, o desenho se permitia não ser vitruviano. Daí veio a computação gráfica, a animação era considerada boa quanto mais real ela parecia. Eu lembro quando eu vi Final Fantasy, o filme... Meu Deus, aquilo era perfeito? E hoje está voltando a ter uma ideia que o desenho pode se distorcer. Então você junta esse zoom in nas expressões dos personagens e rostos impossíveis, e por ser um desenho fica muito mais aceitável para um público maior que não está acostumado com essa coisa, com essas questões. Acho que funciona. Vai dar certo, com certeza. E isso me lembra o K-pop porque quando eu vejo os clipes, eu vejo que sempre que a personagem, né, a cantora, ela faz uma expressão, tem um zoom na cara dela, ela faz... Aí tá aquele zoom, sabe? Então, quando eu vejo os clipes de K-pop, onde você tem esses cortes secos, eu vou perceber isso nessa animação. Quando elas estão no avião, elas vão tendo aqueles cortes muito rápidos, enquanto ela luta com os demônios, enquanto elas pulam do avião. Quando você tem esse zoom in e zoom out em todas as expressões, me lembra também as edições de K-pop, que toda vez que a personagem faz... Editor, faz um zoom in e zoom out nesses momentos, por favor. E isso seria muito estranho se fosse em um filme. Para quem está acostumado com dorama, talvez, ou anime, tudo bem. Mas isso cairia no vale da estranheza para quem não está acostumado com essa cultura. E daí colocar na animação é uma escolha muito inteligente. Então, mais um ponto positivo. Ou seja, a animação é muito boa, as músicas são muito boas, os personagens são esteticamente perfeitos. Mas vamos agora para a parte ruim. A chata de galocha. Primeiro eu queria fazer um desabafo de uma pessoa mais velha, preocupada com essa questão da cultura pop coreana que chega aqui. Na verdade, não com a cultura em si, mas eu me preocupo muito como essa cultura tem elevado o nível estético do belo. Segundo alguns vídeos que eu vi, e me faz sentido, ser belo na Coreia é um valor social. Seu sucesso pode estar associado a essa aparência. Pelo jeito, se eles pegarem o livro Capital Erótico, eles vão achar que é daquele jeito mesmo. Pode ser só uma impressão minha. Inclusive, uma jovem me disse assim, mas isso sempre existiu. E é claro que sempre existiu. Mas eu sinto que o nível aqui foi elevado, porque me parece que você junta o universo das bands ao universo de modelos, que você tem que ser muito mais magro, muito mais alto. Se hoje em dia os Backstreet Boys tem que ter 5 Henry Cavills e ainda iam falar que o cara tá gordo. Além dessa figura do idol, demanda uma expectativa de comportamento de pureza, virginal, alarmante. Pega os casos de cantores e cantoras ocidentais que eram cobrados dessa forma, de serem acima dos humanos, a gente vai perceber que em muitos casos deu merda. Minha preocupação vem de ver tantos jovens brasileiros com quem eu convivo, magros se dizendo gordos, por comparar seus corpos, esses idols de K-pop. Muitos se sentem solitários por não corresponder a esse padrão quase inalcançável, e acabam enxergando a si mesmo e as pessoas à sua volta como feias. Parece que os jovens de hoje são tipo pandas, sabe? Tem dificuldade de criar vínculos afetivos e se conectar com os outros. Meio que mostrando que o que os atrai basicamente não existe mais no seu entorno. Porque o objeto de desejo deles agora foi deslocado. Está muito longe da realidade. Mas eles podem ficar observando isso pela vitrine da internet. Um jovem brasileiro tenta ser muito magro, mesmo vivendo numa sociedade onde o acesso à comida saudável ainda é caro e pouco difundido. Ele acaba comendo muito pouco e quando come recorre a alimentos ultraprocessados.
Nosso povo em geral carrega uma pele menos branca, a gente tem mais bunda, mais peito, corpos diversos que não se encaixam nesse ideal coreano extremamente específico e padronizado. E o problema aqui não está no K-pop, mas no modelo de beleza que a gente idolatra sem questionar. A síndrome de vira-lata brasileira apenas trocou de alvo, agora ele mira um padrão estrangeiro ainda mais distante e difícil de ser alcançado. E aqui é só um desabafo, não tem nada a ver com animação, mas eu queria aproveitar para falar disso. Se você se sente feio, seja lá quem você for, você não é feio só porque não corresponde aos padrões asiáticos K-popers, tá? Chega de esconder o brilho que eu carrego em mim. E falando da animação em si, me incomodou nela, eu senti muita falta de explicação daquele universo. Para quem vê meus vídeos sabe que isso é muito importante para mim. Então a gente entende que os demônios são humanos corrompidos por Gunhwa, e Gunhwa usa esses demônios para ajudá-lo a sugar as almas dos humanos. Mas por que o Gunhwa precisa dessas almas? Porque considerando que o Homon vem sendo reforçado a cada geração de guerreiras, não me parece que as almas humanas tenham alguma utilidade ali, enquanto existência daquela figura, daquela entidade. Os demônios aqui não se alimentam de humanos. Talvez você diga que ele quer ficar mais poderoso, pode ser, mas pra quê? Ele é tipo aquele vilão que quer dominar o mundo? Eu não sei, ele não só tá ali no rolê, sendo mal. E o que acontecerá se essa chama se apagar? Como eu disse, os demônios não precisam comer almas. Talvez eles comam até comida normal? Se demônios são humanos, por que tem uns mais demoníacos que outros? A gente pode supor que, quanto mais maldade você faz, se fisgou um ar, mais sua aparência e consciência vai se distorcendo. Mas nada foi dito a respeito. Eu estava conversando com um amigo, e ele até me disse que no início achou que haveria uma certa profundidade na história, onde os demônios colocariam em jogo essa necessidade de se alimentar dos humanos para poder manter sua própria existência. Inclusive, isso é um clássico na lore dos demônios. Pega Yu Yu Hakusho, a Promised Neverland. Mas é fato que essa animação aqui ela é meio rasa na história. Ela joga toda a energia dela nas músicas e artes, deixa a história de lado. E que visual, em São Paulo não tem isso. Talvez seja geracional. A galera de hoje, me parece, está muito na fase do sentir. Eu lembro de casos onde eu não entendo o humor jovem. Ele lança um meme todo dia e me pergunta por que é engraçado. A resposta tende a ser, eu sinto que é engraçado, não precisa ter lógica. A questão aqui é de ritmo que são engraçado, um jogo de palavras que são parecidas, o jeito que a pessoa se movimenta e isso vai fazer rir. Então talvez a profundidade da história não seja um fator relevante para os padrões de hoje. Mas eu senti muita falta disso. E eu também quero uma continuação que feche esses buracos. Mas, como eu disse, eu acho que seria melhor um filme 2, eu não acho que cabe uma série, porque uma série não daria para ter músicas em todos os episódios. E se tivesse, tem uma grande chance de ser feita às pressas e ficar bem ruim. Perdeu a linha. E ainda sobre a animação, o que mais me mata é quando o roteiro inventa coisas para a história andar, porque no final os demônios se transformam nas amigas da Rumi para enganá-la. A gente sabe que os demônios podem se transformar, isso é dado no início do filme. Bom, não explica exatamente como isso funciona, mas eles cantarem como as outras duas me quebram um pouco. Você vai ter que defender que eles usaram back vocal. A gente vai ter que acreditar nisso para seguir em frente. Mas elas não estavam usando back vocal naquele show porque era o show do Homon. E nesse caso, a Rumi ia achar estranho do porquê que você colocou um back vocal. Ela já achou estranho cantarem a música, mas mais do que isso, entende? Eu achei meio ruizinha essa parte. Mas nada que tirasse o brilho dessa animação. E aí você coloca aí nos comentários o que vocês acharam da animação, que outros filmes de animações vocês querem ver por aqui, porque eu sei que eu falo de filme velho, de filme novo, e isso acaba me impedindo de criar um nicho, mas é meu jeitinho. Eu odeio ficar sempre falando de um assunto só, então eu vou pedir para você apertar o sininho, você vai receber o título quando o vídeo sair, você pode ver se o assunto te interessa ou não. Porque infelizmente fazer um vídeo por semana já me pede muito, quem sabe no futuro eu posso caminhar em ambas as direções, para os antigos e para os novos. Me ajuda a convencer meus amigos a dançarem K-pop comigo, eu acho que eles não querem dançar comigo porque eu sou velho. Puretarismo. Eles reclamam também que eu não mando salve nos vídeos. Então mando um salve e convocação. Matheus Thial do William. Tô só de olho no preconceito de vocês. Só por eu ser um ancião. Merci bien. À la prochaine.